Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje iremos aprender como calcular a análise fatorial usando a linguagem R aqui no RStudio. Por que nós usamos a análise fatorial? A análise fatorial permite mensurar um conceito de interesse primário que não está disponível. Por exemplo, dentro da economia poderemos desejar mensurar o desenvolvimento econômico e social do país. Essa variável nós não podemos observar diretamente, mas podemos observar outras variáveis, como a renda per capita, o número de crianças e adolescentes em idade escolar, a disponibilidade de água encanada, esgoto e assim sucessivamente. O desenvolvimento econômico pode ser classificado como uma variável latente, ou seja, uma variável que não pode ser observada diretamente, nem mensurada, mas que podemos assumir como correlacionada a outras variáveis. A análise fatorial permite encontrar essa variável latente. Assumimos então que as variáveis observadas são correlacionadas entre si por estarem correlacionadas à variável latente ou fator comum. No vídeo de hoje nós vamos utilizar os dados do estudo realizado por Robert e Latin em 1991, que analisou as impressões do consumidor sobre cereais prontos para comer. Foi pesquisada a percepção dos consumidores em relação às suas marcas favoritas de cereal, solicitando que os consumidores avaliassem suas 3 marcas favoritas quanto a 25 atributos, dando uma pontuação de 1 a 5. Na descrição do vídeo está disponível este banco de dados RT Cereal, é ele que nós vamos trabalhar. Então vamos clicar em Import, a segunda opção, clicar em Browse, selecionar RT Cereal e abrir. Observe que está desorganizado, mas veja que entre cada número nós temos um espaço, então aqui o delimitador é white space, espaço em branco. Aguarde atualizar, então atualizou os dados. Se você abrir o banco de dados por meio do bloco de notas, você verá que há apenas valores e que cada coluna não possui um nome. Então, nós devemos desmarcar aqui primeira linha como nome, porque a primeira linha do nosso banco de dados é um dado. E aqui eu vou colocar cereal. Clicar em Import. Então, esse é o nosso banco de dados. O que nós vamos fazer agora é instalar o pacote dplyr, selecionar e clicar em Run e carregar. Lembre que você deve instalar apenas uma única vez no seu computador, mas carregar a todo momento que você reiniciar uma nova sessão no RStudio. Vou carregar. O que nós vamos fazer aqui é usar uma função chamada select para, dentro do banco de dados cereal, é o mesmo nome, então o nome deve ser igual, tá? Se é minúsculo, maiúsculo, igual. O que nós vamos fazer é nomear cada uma das colunas. Veja que aqui eu tenho x1, 2 e 3. Nós vamos nomear essas colunas. x1 vai ser igual a identidade, x2 igual a número, x3 igual a satisfaz. E assim sucessivamente. E podemos pedir aqui para conferir o nome. Então veja que agora cada coluna tem este nome. Por que eu fiz isso? Para facilitar a interpretação dos dados mais adiante. Vamos utilizar então 2 pacotes, o PSIC e o GPA Rotation. Vou carregar o PSIC, instalar também, e instalar o GPA Rotation. Nós vamos utilizar a função FA do pacote PSIC. Primeiro temos que definir R, que será o nome do nosso banco de dados, no caso será Cereal 2, seguido do número de fatores que desejamos. A opção Rotate, Oblin, é o padrão dela. Podemos colocar Varimax, que é a rotação ortogonal, ou None para nenhum tipo de rotação. Scores é o método de estimação dos scores fatoriais. Podemos usar regressão, que é o default do programa, ou Bartlett, que é o cálculo via componentes principais. FM é o método de estimação das cargas fatoriais, que pode ser PA, que será por componentes principais, ou ML, que é por máxima verossimilhança. Então aqui eu tenho 2 exemplos. O PF é o nome do objeto que será criado com os resultados, sendo que aqui eu não estou rotacionando, enquanto aqui eu estou rotacionando. Dentro da rotina, nós temos n factors igual a 4. Não necessariamente nós devemos utilizar 4 fatores. Contudo,
4 fatores aqui permite que o programa me exiba as cargas fatoriais. Então, eu posso analisar se os 4 fatores, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tem alguma variável importante relacionada, correlacionada a esse fator e que, portanto, deveria deixá-lo. Isso numa perspectiva pela interpretação. Nós vamos ver mais adiante alguns testes que nos permitem analisar quantos fatores eu devo manter na minha análise. Para estimar, basta clicar na linha e clicar em Run. Então, eu salvei dentro de objeto de nome PF as estimativas. Na realidade, o PF é uma lista de outros 49 objetos dentro. Então, nós temos vários aqui. Nós temos os próprios resultados estatísticos de vários testes aqui. E nós iremos ver como obter de forma mais ordenada. FA é o nome da função. Serial 2, estou pegando todas as linhas e da terceira coluna à 27ª. Vamos visualizar por quê. X1 e X2, a primeira e a segunda colunas, nada mais é do que a identidade da pessoa e o número de ordem, ou seja, não contém a informação necessária, não contém a informação que devemos utilizar na análise. Utilizando então 4 fatores, sem rotação, com rotação. Esse com rotação basta estimar novamente, executando a linha 53, criou o objeto. Então, como que eu posso visualizar? Apenas pedindo print, entre parênteses, o nome do objeto, que é esse daqui. Vou executar. Expandir. As colunas identificadas por MR1, MR2, MR3 e MR4 são as colunas das cargas fatoriais. Então, o valor de 0,72 é a carga fatorial do primeiro fator da variável satisfaz. O termo H2, a coluna H2, indica a comunalidade e a coluna de U2 indica a unicidade. Tomando então de novo a primeira variável satisfaz, o valor de H2 é 0,57. Então, 57% da variância dessa variável é explicada pelos 4 fatores. E o valor de 0,43 indica que 43% da variância da variável satisfaz não é explicada pelos 4 fatores estimados. Ou seja, essa variância se deve a características únicas dessa variável, que não é comum a todas as variáveis. Então, você pode interpretar todos os demais dessa forma. E esse campo? O que nós temos? O termo SS Loadings representa os autovalores para cada um dos fatores. Assim, o que nós temos é lambda 1, pensando no que o autovalor seja representado por lambda. Então, lambda 1 é igual a 6,09. Lambda 2, ou segundo autovalor, 3,36. E assim sucessivamente. Na linha abaixo, temos a proporção da variância explicada por cada fator. 0,13 na coluna MR2 indica que o segundo fator explica 13% da variância total dos dados. Na terceira linha, nós temos a variância acumulada. Então, aqui, como é a primeira, não tem nada para acumular, é 24. Aqui já é 24 mais 13, 38. E assim sucessivamente. E aqui nós temos alguns testes. Podemos analisar a adequação dos dados ao modelo usando o valor calculado para a raiz do quadrado médio dos resíduos, que nesse caso é igual a 0,4. Desejamos o valor dessa estatística o mais próximo de zero. Temos também o índice de Turk-Lewis, que é igual a 0,887. O valor aceitável deve estar acima de 0,9. Então, nossos dados por esse teste não são tão adequados. Temos também, por exemplo, o RMSEA Index, que foi igual a 0,064. O valor desejado deve estar abaixo de 0,05 para indicar um bom ajustamento. Nesse caso, ele foi superior, mas o intervalo de confiança para essa estatística está entre 0,055 e 0,73, então está próximo do limite. Supondo que os dados estão adequados, podemos continuar nossa análise, mas se os dados não estão adequados, devemos buscar uma outra amostra, ou excluindo variáveis que podem ser irrelevantes, ou incluindo talvez uma outra variável.
Nosso problema talvez seja porque temos poucas variáveis, o que não é o nosso caso, já que temos 235 observações, ou que as variáveis não tenham correlação entre si, e isso compromete a análise. Podemos utilizar esse comando, então, nfactors, para utilizar alguns testes na determinação de quantos fatores devemos manter. Então, o mesmo banco de dados, serial 2, pegando apenas as colunas que contêm os dados utilizados. 8 indica para o programa testar até 8. Na realidade, 8 já é muito para se pensar em manter e analisar. O desejável é 4, 3 e sem rotação. Vamos executar. Então, temos todas essas estatísticas. Esse teste, então, executa a estrutura mais simples, que é esse VS Complexity. Ele foca a análise nas maiores cargas fatoriais para cada uma das variáveis, ou seja, quando interpretamos um fator, focamos nas maiores cargas fatoriais. Então, o teste faz isso. Supõe que todas as outras cargas fatoriais menores sejam iguais a zero e compara a matriz de correlação original com aquela que seria reproduzida pela versão simplificada, a matriz original com aquela que seria reproduzida considerando apenas as maiores cargas fatoriais. Na saída temos várias estatísticas de teste, além da VSS, e também é gerado um gráfico, em que nós temos plotado a complexidade, o pico empírico, a raiz quadrada média dos resíduos e a estrutura mais simples. O teste por si só já nos facilita a interpretação. Se você tiver dificuldade para ler em inglês, sugiro que utilize algum tradutor. Então aqui eu tenho que a complexidade 1 obter o maior valor com 7 fatores, mas o próprio programa fala que é mais razoável utilizar 3. Já no segundo teste, temos o valor máximo, ou seja, no segundo teste, que é este, temos os valores estatísticos para esse teste de 0 a 8 fatores. Então, devemos olhar o maior, que está com 3 fatores aqui. Então, devemos observar para essa coluna os maiores valores e o maior é 0,79. Isso indica que devemos utilizar 3 fatores. Já neste teste, devemos observar o mínimo, que foi obtido com 4 fatores. O empírico BIC, já nesse teste, nós devemos observar o menor valor, que nesse caso foi 0,2 e que ocorreu com 4 fatores. Para o BIC empírico, então ele está aqui, o BIC empírico, devemos observar o menor valor, que nesse caso foi de menos 914, quando utilizamos 4 fatores. E o BIC ajustado pelo tamanho da amostra alcançou o valor mínimo de 126 negativo com 8 fatores. Então, de forma geral, nós vemos que há uma indicação por 3 fatores e 4. Vamos ignorar tamanhos altos, como 8, 7. A princípio, vamos utilizar 4, por isso que eu já comecei estimando com 4, porque se o quarto fator tiver cargas fatoriais baixas, então poderíamos retirar o quarto fator da análise. Além desses critérios, podemos retornar e utilizar o critério de Kaiser, mais simples e não necessita de teste, basta observar os autovalores. Pelo critério, devemos manter aqueles fatores cujos autovalores são maiores do que 1. Então, nesse caso, eu deveria manter todos. Podemos utilizar como critério de corte a variância explicada. Um critério usual é manter pelo menos um número de fatores que capte 60%, ou seja, basta você olhar na proporção acumulada onde está 60%. Nesse caso, a proporção acumulada com os 4 fatores seria 50%. Por esse critério, então, eu devia incluir mais fatores na minha análise. Podemos também utilizar um teste de máxima verossimilhança para testar a hipótese de que K fatores são suficientes para descrever os dados. Então, nossa hipótese nula é que K fatores são suficientes contra a hipótese alternativa, que a matriz de covariância não tem restrições. O que você deve mudar aqui, no seu caso, quando for estimar apenas o nome serial e o intervalo. Então, para esses dados, é este o intervalo, mas
No seu caso, se você estiver testando para outro banco de dados, você deve modificar apenas essa função. O que o programa fez? Ele fez um procedimento sequencial para determinar o valor k, iniciando de 1 até 10 fatores. Então aqui você pode reduzir para 7, 6, até o máximo que você acha aceitável. O valor obtido aqui indica o p-valor para a minha hipótese nula. Como eu estou calculando h de 1 até 10, então minha hipótese nula seria um fator, por exemplo, a primeira. Seu p-valor seria esse o que eu estou testando, contra a hipótese alternativa de não haver restrições. Como o p-valor é próximo de zero, isso indica que eu posso rejeitar H0, ou seja, o fator não é suficiente. E o segundo? O segundo, para a hipótese nula de 2 fatores, eu tenho um p-valor de 2,76 e é menos 84. Ou seja, rejeito H0 novamente. Devemos analisar, então, onde o p-valor é maior do que o seu nível de significância considerado. Se supormos um nível de significância de 5%, o teste indicará que deveremos manter até 9 fatores. Então, seria aqui. Então, H0 9 fator, p-valor é igual a 1,86 e a menos 1. Ou que esse valor é igual a 0,18%. Veja que o valor anterior, se você tem dúvida de como interpretar, seria 0,04. Menor do que 5%, então com 9 é maior. Nesse caso seria 18%. Veja que nós temos vários testes disponíveis para auxiliar-nos na determinação de quantos fatores devem ser mantidos. Mas os testes possuem valores conflitantes. Então, você pode escolher aquele que se enquadrar melhor aos seus dados. Uma forma crítica para determinar quantos fatores devem ser mantidos consiste em analisar as cargas fatoriais. Então, vamos voltar aqui, um pouco acima. Se nós considerarmos que vamos interpretar apenas as cargas fatoriais de 0,4, então eu posso pedir para print, pf é o objeto que está armazenado, loadings são as cargas fatoriais e vou utilizar como critério de corte 0,4. O que é 0,4? 0,4 é 40%. Então tem que ter uma correlação entre a sua variável e o fator de pelo menos 40%. Nesse caso, então, você também pode interpretar os fatores, que é algo determinante. Então, esse é o valor das cargas fatoriais não rotacionadas, ou você pode obter as cargas rotacionadas, porque nós fizemos antes o pf.v aqui, rotação varimax, que é uma rotação ortogonal. Então podemos exibir. Aqui você pode interpretar quando eu faço a rotação e quando não faço. É necessário fazer a rotação? A rotação apenas auxilia na interpretação e na atribuição de um significado para cada um dos meus fatores que eu vou manter. Nesse caso, eu estou supondo que eu vou manter 4 fatores e vou interpretá-los. Caso você consiga interpretar sem rotacionar, não é necessário rotacionar. Contudo, você pode rotacionar, analisar os não rotacionados e os rotacionados e comparar a sua interpretação, e assim obter qual faz mais sentido. Vamos analisar aqui as cargas para o modelo não rotacionado. Perceba que estão exibindo apenas as cargas acima de 0,4 em módulo. Então, podemos ter, sim, valores negativos. O primeiro fator está positivamente correlacionado com os indicadores de satisfaz, natural, fibra, gratificante, energia, saúde, regular, qualidade, prazer e nutritivo. Esse primeiro fator pode estar captando uma variável latente relacionada à qualidade geral do produto. O segundo fator já está correlacionado positivamente com doce,
sal, divertido, calorias, crocante, açúcar e prazer. Então, pode estar captando uma variável latente, ou seja, uma variável que não podemos obter diretamente, relacionada à textura e sabor dos produtos. O terceiro fator já está correlacionado positivamente com as variáveis para crianças, econômico e família, e negativo com fruta. Essas variáveis podem representar, então, um apelo familiar das marcas. Já o quarto fator está correlacionado positivamente apenas a sal e simples. Se observarmos aqui o rotacionado, já vemos uma diferença grande, principalmente no quarto fator, que vemos mais variáveis correlacionadas a ele, com valores acima de 0,4 em módulo. Então, por um lado, tomando essa interpretação, podemos talvez desconsiderar o quarto fator, mas interprete também o modelo rotacionado e veja qual faz mais sentido para você. E para encerrar, podemos obter os scores fatoriais para esses 4 fatores. E assim, continuar nossa análise de uma outra forma, por meio de uma regressão ou o que for mais interessante, dado o seu problema, dado o seu objetivo. Podemos obter os scores simplesmente executando essa rotina. Então, eu vou criar o objeto scores, de onde eu vou retirar scores do meu objeto pf.v. Observe que eu estou obtendo os scores para o rotacionado. Se sua análise foi feita considerando o modelo rotacionado, então você deve deixar como está. Mas nós aqui interpretamos o modelo não rotacionado, então devemos utilizar o modelo não rotacionado, que é PF apenas. Então isso é muito importante. Interprete e extrai os scores do modelo apropriado. Lembre que o modelo rotacionado não permite melhorar a explicação. Vamos relembrar aqui os resultados. Modelo não rotacionado e modelo rotacionado. Veja que a proporção da variância explicada, acumulada, continua em 50%. Para o modelo rotacionado, o que muda são as cargas. Então, a quantidade explicada do fator 1, 2, 3 e 4 da variância dos dados muda. Por exemplo, o primeiro explica 21%. Enquanto no nosso modelo inicial explicava 24%, mas a variância total explicada continua em 50%, mesmo 50%. A rotação não melhora o modelo, apenas facilita a interpretação, ou não. Em alguns casos pode dificultar sua interpretação. Então, obtidos os scores, vamos executar aqui a 186, tem os scores. Posso desejar exportar. Scores é o mesmo nome que está aqui, este é o mesmo deste. Estou salvando dentro de um objeto, um arquivo CSV de nome scores, com separador ponto e vírgula. Então, eu vou executar. Então, veja que eu tenho aqui meu arquivo scores, com os scores fatoriais. Se você não criou um projeto, você também pode exportar simplesmente colocando o caminho completo. Por exemplo, users, Samuel, documentos, scores.csv. Então, esse é o nome do arquivo. E aqui o caminho todo de onde você quer salvar o arquivo. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e fique por dentro das nossas atualizações, das nossas novidades, dos novos vídeos. Até a próxima!